tem que vir. Ah, que bom, encontrei. Eu fui escritor por causa dos meus professores e por causa do meu pai. Meu pai era um homem muito simples, seu Antônio Maria Brandão. Ele tinha um apelido de Totó, não sei até hoje porquê, mas era o Totó. Ele tinha um salário de ferroviário, isso, né? Economizava, mandava buscar livro em São Paulo, o pessoal do trem. No dia seguinte, meu pai recebia o livro. E ele tinha uma biblioteca, tem até hoje, ele tinha uns 1000 exemplares. Ele tinha muito livro, ele tinha um livro, Memórias da Paleontologia Brasileira. E aí então ele tinha essa curiosidade, que acho que passou para mim. Morreu com quase 90, leu e comprava livro. Aí eu já dava, aí já eu que levava. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Araraquara. E Araraquara, na língua dos índios, quer dizer morada do sol. Estou emocionado de vir aqui, no Ceará, que é um estado muito querido. E de hoje em diante, essa comunidade, com essas crianças sorridentes e com esses professores que batalham, para que a gente continue a escrever. Muito obrigado. Isso é da infância. É uma coleção que meu pai me deu, da editora Vec. Eu morava assim, no limite do campo. Minha rua era a última, daqui para frente era um bairro e campo. E veio o encanamento, água. E tinha uns buracos, que para mim, moleque, era enorme. Eram uns buracos de 3, 4 metros, que ia lá no fundo. E aí, um dia cavando, eu falei pro cara assim, até onde vai? Ele falou assim, vou atravessar a terra, vou lá no fundo. E eu fui correndo e falei, meu pai, o cara está fazendo um buraco e diz que vai ao fundo da terra. Você acha que pode? Ele falou, pode, meu filho, tá? O homem pode ir até o centro da terra. 2 dias depois, ele conseguiu viagem ao centro da terra do Júlio Verne. Significa 11 contra 11, atrás de uma bola que às vezes é encontrada com o pé de um jogador, outras vezes não é encontrada pela mão do goleiro. E essa multidão enlouquece como se fosse... Então está certo, agora estão chamando de arena. A arena era o Coliseu, onde os cristãos eram mortos pelos leões, comidos pelos leões. O susto que as pessoas estão levando hoje, entende? Com essa discussão, tem ou não tem aquecimento global? O polo está derretendo ou não está derretendo? O mar está avançando? Não tá. Mas de repente você começou a ter tsunami, quando não tinha. E o problema da água? Porque todo mundo diz, os que entendem, que o grande problema do futuro é a falta d'água, não é a do petróleo. Agora, eu não sou ecologista, e não sou ambientalista, e não sou militante. Estou aqui especialmente para cumprimentar o grande escritor brasileiro Inácio de Loyola Brandão, 40 livros. Coloque a capa no ar, o mel de Ocara. E você viu um amigo trouxe um vidro de mel? Assim, você ganhou o mel, você ganhou crônica, como que é? Eu ganhei o mel, ganhei crônica, ganhei paçoquinha. Sempre tem muita coisa. A gente traz livro, tem de tudo. É um momento assim de afetividade. Bem, nós estamos aqui no programa João Inácio Júnior com os maiores escritores. Tem uma história incrível para contar para a gente. Bom, o Zero me perseguiu muito tempo. Quando falava de Inácio Loyola, falava de Zero. E depois eu lancei um livro chamado Tênis ao Sol, e ninguém falava do livro. E lancei Cadeiras Proibidas e ninguém falava do livro, e eu odiava Zero, porque eu só estava atrelado a esse livro. Como é que eu me libero disso? Zero era zero proibido, zero, enfim, bom. Mas quando eu recebi a notícia da proibição, você imagina, eu levei esse livro 9 anos e meio. Eu trabalhei em 64, eu comecei a fazer esse livro. Nos primeiros dias do golpe militar, quando o censor
Estava dentro do jornal e proibia, e eu ia guardando tudo que ele proibia. Anos depois eu peguei esse material, que era uma coisa imensa, encheu o meu apartamento e comecei a trabalhar em cima disso. Que é um dos livros mais emblemáticos sobre a ditadura brasileira. Saíram duas edições, saiu em 74 na Itália, em 75 no Brasil, exatamente no dia 31 de julho, meu aniversário, e duas edições foram publicadas. Quando o Zero, o Mino Carta, me ligou de Brasília e disse: o Zero está na mesa do ministro Armando Falcão, prepare-se, vai ser proibido. Eu chamei o polonês, cujo nome me escapa agora, e falei: olha, eu tenho essa notícia, o que eu faço? Ele falou: olha, se a proibição for por motivos políticos, se cuida, porque vai ter um processo, você vai ter que ter advogado, vai ser muito complicado. Se for por motivos morais, tranquilize-se. A Constituição prevê proibição por motivos morais. 2 dias depois foi proibido por ser atentatório à moral e aos bons costumes. E o censor me ligou e disse: Inácio, que bom, fique tranquilo, o livro foi proibido pela moral. E o que você faz? Eu tinha 40 anos e praticamente 1/4 da minha vida dedicada a esse livro, e esse livro é proibido. Claro que me deu uma grande depressão. É a mesma coisa que prender teu filho. Amado meu, when we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Porque quando eu olho a vida traça um ponto aqui e larga desse ponto, e de repente ela liga com outro e liga com outro. E você às vezes não entende, porque a vida tem mistérios e tem enigmas e tem os caminhos dela. E eu nunca procurei decifrar esses mistérios, porque eu gosto disso. São essas coisas ocultas que eu fico me perguntando por que acontecem.